conselheiro tutelar é aquele profissional que atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Eu sei que a gente está celebrando o Dia das Crianças, mas é importante a gente lembrar a importância que é que os direitos das crianças sejam sempre preservados. Também é papel do conselheiro atender e aconselhar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. A partir do atendimento, o profissional aplica medidas de proteção. Os casos chegam ao conselho tutelar de diversas maneiras, encaminhados por delegacias, unidades básicas de saúde ou até mesmo pelas escolas. Isso acontece quando há abandono ou violência por parte dos familiares. Algumas famílias também buscam o órgão por iniciativa própria, em busca de seus direitos, com demandas em educação, saúde ou até mesmo conflitos com disputa pela guarda dos filhos. Vamos saber mais sobre esse assunto. Converso agora com o conselheiro Rodrigo Santos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer em receber você aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulinha? Tudo jóia. Vamos sentar. Rodrigo, num dia como esse, que a gente celebra o Dia das Crianças, primeiro a gente tem que agradecer, não é, a importância que é, né, os conselheiros e para a sociedade, uma sociedade mais justa e para as crianças, como é importante esse trabalho que vocês fazem. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Paulinha. De fato, é um trabalho muito excelente, que todos nós, enquanto conselheiro tutelar, fazemos com maestria, né? Porque nós estudamos todo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para, de fato, conhecermos os direitos das crianças e dos adolescentes, para que eles não sejam violados. E, enquanto defensores, nós temos que estar sempre prontos e aptos a ajudá-los. Agora, Rodrigo, quando a gente fala assim dos direitos das crianças, a gente entende não só, viu, gente, aqueles direitos básicos, como saúde e educação, mas a gente também coloca aí um direito ao respeito, ao amor, especialmente por aquelas pessoas que têm direito, porque em breve, em muito pouco tempo, não é, aquela criança vai se tornar um cidadão, um adulto, uma mãe, um pai, um irmão, um colega de trabalho, um amigo de alguém. Então, quando você cuida do seu filho hoje, sob a sua tutela, amanhã ele é um cidadão do mundo e vai levar para sempre as marcas daquilo que você colocou no coração dele. Ou então vai tentar se curar daquelas dores que você colocou no coração dele. Então, essa minha conversa agora é com você que cuida de uma criança. Pense sempre nisso. Criança hoje, um cidadão amanhã, um colega, uma mãe, um pai. E você olha essa criança hoje que você está cuidando dela, dando o seu melhor nesse momento, que talvez você imagina que seja o seu melhor. Mas você pode ser muito melhor do que isso que você tem sido para essa criança. Quando você pensa que no futuro ele terá uma família, ela terá uma família, ela será um provedor, uma provedora, um provedor, uma mãe, uma avó, lá na frente. Então, essa conversa aqui com esse conselheiro é para lembrar você disso, da importância que você tem em conduzir. Você é como um anjo na vida dessa criança que hoje está com você como criança, mas é uma alma livre, é um ser que tem direito à vida que tem, e por isso mesmo, esse direito que eu falo ao respeito. É verdade, Paulinha. E o que você falou tão interessante na questão de cuidar, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito de todo cidadão. Basta você ser cidadão, você já tem o direito de educar, de ensinar, de aconselhar a criança. E até é bíblico, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Então, é o nosso dever. É o nosso dever como pai, como mãe, como avó, como avô, como tio, primo, enfim. Todos nós temos esse dever e esta missão que foi dada também por Deus. É verdade, Rodrigo. Agora, a gente lida também com situações como, por exemplo, um adulto que sofreu maus tratos, que não sabe o que é amor. Será que ele vai dar amor? Será que ele sabe o que é amor, se ele não recebeu amor? Então, a gente lida também com situações, não é, Rodrigo, de vítimas de vítimas e vítimas de vítimas, que é um ciclo que continua acontecendo, que está na hora de você
Você vai dizer, eu não vou cuidar porque eu não recebi isso, então eu vou dar para essa criança o que eu recebi. Não. Está na hora de você quebrar esse ciclo e dizer, não, eu vou dar o meu melhor. E lá na frente você vai colher flores perfumadas desse destino maravilhoso que você está ajudando, não é, Rodrigo? Isso é verdade. E, além disso, também, por ser o nosso dever de ensinar, de educar, de mostrar o correto para a criança, como você falou na questão da ferida, né? Existem, infelizmente, Paulinha, muitas crianças, adolescentes que hoje sofrem através do abuso sexual, do maus tratos. Hoje, muitos adultos, às vezes, não gostam de tocar no assunto, mas um dia foram vítimas, tiveram seus direitos violados quando criança e quando adolescentes, e, às vezes, isso fica para o resto da vida. Perdura para sempre. Essa é uma ferida, é uma dor que está ali. E que você hoje, como adulto, pode cuidar de você. Então, procure uma terapia. Não carregue essa dor. Não leve isso para sempre, não. Você tem direito a se livrar disso. Como quem coloca um peso, não é, nos bolsos, pedras nos bolsos, e está carregando uma corrente, que você pode se livrar disso, dessa dor dentro de você, procurando um terapeuta, procurando ajuda, não é? Agora, vamos falar diretamente sobre o seu trabalho como conselheiro. O Conselho Tutelar, ele tem aquele papel. Quais são, assim, as demandas maiores que vocês têm hoje? Bom, o Conselho Tutelar, principalmente de São Luís, ele tem 10 conselhos espalhados por regiões. Por exemplo, o meu representa o Conselho Tutelar da área Coab e Quatrac, mas existe da área Itaquibacanga, a Cidade Operária, aqui do centro, que abrange a Camboa. Então, cada conselho, existe 5 conselheiros, e ele tem suas atribuições, que é colher as informações, colher as denúncias e, assim, fazer o seu trabalho de ouvir o pai, a mãe, tentar ajudar e, principalmente, quando tem seus direitos violados, fazer os encaminhamentos, que é o mais importante, Paulinha. Por quê? Uma criança que tem seus direitos violados, eles precisam de um acompanhamento psicológico. Eles precisam ser encaminhados para o CRAS, que é um parceiro gigantesco, porque o CRAS ele faz um trabalho intrafamiliar. Tem o CREAS, que é quando a criança ou adolescente tem seus direitos violados, por exemplo, psicológicos. Então, tem uma equipe mais especializada do CREAS para tratar, para cuidar, para acompanhar. E o Conselho Tutelar, ele sempre está ali, na retaguarda. Ou seja, existe uma rede de proteção do direito da criança e do adolescente. Por exemplo, uma criança que foi maltratada pelo pai ou teve um abuso sexual, o Conselho Tutelar acolhe as informações, encaminha a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, registra o boletim de ocorrência, encaminha para o IPTCA, que vai fazer a perícia na criança e adolescente, daí tem os acompanhamentos, e desse acompanhamento também encaminhamos para o CREAS, para que tenha todo o suporte, para que a criança venha tentar amenizar essa dor, né? Porque não é nada fácil e precisa da proteção, não só do pai, da mãe, como o Conselho Tutelar sempre aposta. É você tirar o direito daquela criança de ser feliz, de ser criança, não é? Porque é uma dor muito difícil de lidar. E a gente sabe da importância que é, né? A gente alerta, né, as pessoas nos dias de hoje, que a gente sabe que com essa pandemia a violência aumentou bastante, não é? Como é que foi para vocês viver a estrutura do seu espaço de trabalho? Como que é? É bacana? Olha, não foi muito fácil, principalmente no período da pandemia. Por quê? Veio as dificuldades, a questão do álcool em gel para toda a equipe, a questão de máscara, dos EPIs principais para que a gente possa ir até a casa da criança. Como a gente sempre costumou a lutar nesse período da pandemia, é que nós somos os serviços essenciais, porque mesmo durante o auge da pandemia, nós não paramos em nenhum momento. Aplauso, gente. Todos os conselhos tutelares estavam trabalhando manhã, tarde e noite, Parabéns. defendendo os direitos da criança e do adolescente. E no auge da pandemia, dica de passagem, aumentaram-se. Por quê? Porque o pai, a mãe estava com a criança dentro de casa, que muitas vezes não é acostumado de estar ali todos os dias. Por quê? Porque a criança estava na escola. Não sabe nem como lidar com aquela criança. Sabia como, justamente, Paulinho, não sabia como lidar, e aí vinha os maus tratos, os abusos sexuais, que tudo isso, infelizmente, só aumentou. Então, gente, olha, essa conversa aqui foi maravilhosa. Quero agradecer. Agora nós vamos no ponto mais importante. Aquelas crianças, porque a criança, ela é um ser vulnerável, ela está ali, muito à mercê daquela família, não é? Então, nessas horas, viu, minha gente, é importante os vizinhos, as titias, as amigas da mamãe, que percebem que existe algo que não está indo bem com aquela criança. Não sejam covardes.
denuncie. Chega lá, conversa com ele e diz, por favor, me ajude, o que eu faço? Está acontecendo isso com essa família, aquela criança está nessa situação. Isso é possível? Uma tia, um tio, um amigo, um vizinho, ir conversar com você, acontece muito? Paulinha, graças a Deus mudou muito, porque antes as pessoas tinham medo de fazer uma denúncia, de chegar até o conselho, ou com medo de se identificar, mas não. Hoje, qualquer pessoa pode ligar para o 190, fazer toda a denúncia que eles encaminham para o Conselho Tutelar da área, pode fazer o Disque 100 também, que automaticamente eles encaminham através de e-mail, de WhatsApp, ligam para a gente. O que não pode é ficar calado. E ser conivente, tá, gente? Isso é sério, hein? Você vai dizer, mas isso não é problema meu. É sim. Lá na frente você vai entender por que você ouviu aquele choro daquela criança, ou por que você passou na hora e percebeu. Nada nesse mundo de Papai do Céu acontece por acaso, tá, gente? Então, vamos combinar isso, está aí na sua telinha esse número, para você denunciar, para você ir lá fazer a sua parte. Ok, fiz a minha parte, fiz. Eu quero agradecer, Rodrigo, a sua presença aqui. Como foi importante a nossa conversa. Paulinha, eu que agradeço pelo espaço, né, porque nós, enquanto conselheiros tutelares, precisamos fazer esse alerta para o pai, a mãe e principalmente esses milhares de telespectadores que você tem, que precisam estar conscientes. Então, atinge toda a sociedade, porque não escolhe. Quando o violador quer violar os direitos da criança e adolescente, independente de classe, de cor, de raça, todos precisam estar conscientes de tudo isso. Agora, uma pergunta importante. Nos dias de hoje, a gente sabe que tudo pode ser feito online. Essa denúncia pode ser feita online? Com certeza. A maioria dos conselhos tutelares, a polícia, tem o WhatsApp, você pode fazer. Você pode ir também à delegacia online, registrar o boletim de ocorrência, eles encaminham para todos os conselhos tutelares. O Disque 100, que é de forma anônima, também os contatos dos conselhos tutelares, também todos são de forma anônima. O anonimato é garantido. O importante é salvar a vida, é garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Olha, gente, eu conversei com esse herói aqui, o Rodrigo Santos, que é conselheiro tutelar de São Luís, da área Coab Coatrac, e já esteve em defesa, continua em defesa de várias crianças e adolescentes. Os nossos aplausos a você e a todos os conselheiros do Maranhão e do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Obrigado.